Durante alguns anos, o Rony, da reserva, tentou montar o seu business e pouca coisa aconteceu. Até que uma estratégia mudou completamente a história da reserva do Brasil. Foi quando o Rony descobriu que com poucos reais ele tinha condição de colocar um acréscimo em suas roupas, em cada peça que era vendida, e ele criou um propósito dentro da marca que era de alimentar e resolver a fome no Brasil. Com cada peça vendida, várias famílias e várias crianças no Nordeste do Brasil era alimentada. Essa estratégia simples que foi adaptada na marca Reserva, a empresa simplesmente explodiu no Brasil, tornando-se uma das maiores grifes de roupa masculina do Brasil. A aula de hoje nós vamos falar sobre mordomia, sobre entender que nada é nosso, tudo é para as pessoas. Eu só preciso aprender a pensar nas pessoas. Se eu penso nas pessoas, é muito provável que tudo quanto aquilo que eu coloco a mão prosperará. Seja muito bem-vindo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Saindo do Caos. Eu estou aqui novamente com Márcio Leão. Seja bem-vindo, Márcio. Anderson, ótimo dia a todos. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, nas redes sociais. Ótimo dia a você. Vamos para esse tema maravilhoso. E nosso amigo Jonathan. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um prazer enorme estar sentado nessa mesa. Novo, jovem, mas tem muito a aprender e a compartilhar com vocês também. Esse menino bonito está bonitão. Está aqui nos prestigiando com a sua sabedoria e com a sua beleza. Embelezando o ambiente. Embelezando o ambiente. Bom, o assunto de hoje é mordomia. É sobre a gente aprender a ser mordomos daquilo que é colocado em nossas mãos. Em um livro, Donald Trump e Robert Kiyosaki falaram que as suas empresas e os seus negócios cresceram de forma exponencial quando eles aprenderam que o maior segredo do investimento é investir em pessoas. O momento que eu invisto em pessoas, o momento em que eu começo a crescer, a minha marca, o meu business, ou aquilo que você coloca a mão, começa a avançar. Qual é o grande segredo para que a gente consiga aplicar isso de forma sábia? Para você que está nos assistindo, que está passando por um caos, passando por uma dificuldade, é eu começar a aprender que eu resolvo os meus problemas quando eu começo a resolver os problemas das outras pessoas. Empreender nada mais é do que isso. Empreender é resolver problemas. Em um livro da neurocientista Carolina Leaf, ela expressa que quando a gente começa a resolver os problemas das pessoas, nós começamos a resolver o nosso caos interior. Eu começo a ver o problema do outro e isso começa a dissipar os meus problemas pessoais. O que é isso? É eu aprender que para que eu evolua, para que eu cresça, eu não posso simplesmente pensar em mim mesmo. Eu preciso olhar para o problema do outro e falar, eu tenho condição de resolver. Exatamente. O negócio que eu tenho nas minhas mãos não é para mim, é para as pessoas. A gente vem falando isso sobre a visão de que não é no singular, é no plural. Eu não posso pensar em mim. E quando a gente leva para o âmbito espiritual, Márcio, a gente observa que a linguagem de Deus não é no singular. Não é para mim. Eu desconheço de algum lugar na Bíblia que tenha algo em que Deus fez para aquela pessoa, é específico para aquela pessoa. Todas as vezes que eu vejo, é Deus colocando alguém para servir outras pessoas. Ok? Essa é a grande verdade. Neemias é um caso que nós vamos enxergar isso tudo que você comentou aqui. Ele estava no palácio do rei, ele era um copeiro, ele tinha até uma vida muito boa,
apesar também de ser um escravo. Mas ele entendia sobre essa questão de mordomia. Certo dia, o seu irmão está chegando de Jerusalém e ele pergunta ao seu irmão como que estava a situação do povo de Jerusalém, que era o seu povo. E a resposta foi, olha, eles estão de uma maneira terrível, estão sendo humilhados, a cidade está com as suas portas queimadas, os seus muros estão quebrados. E ele se entristece com aquilo dali. Então, ele vai buscar a ajuda de Deus, ele fica triste, ele chora, ele lamenta, e ele vai conversar com o rei dá essa oportunidade. Então, ele usa da influência que ele tinha para que ele pudesse ajudar as pessoas. E a história é maravilhosa, porque ele reconstrói aquela cidade, restaura a dignidade do povo. E qual foi a recompensa dele? Quando ele começa a história no seu livro, ele é copeiro. Quando ele termina essa situação, ele é governador. Então, isso mostra que todas as vezes que nós pararmos de pensar em nós e olharmos para as pessoas que estão à nossa volta e colocar o nosso coração em ajudar, Deus sempre vai prosperar a nossa vida. Márcio, esse princípio faz total sentido. Eu me lembro de um livro que eu li, do Ricardo Jeromel. Ele é um entrevistador da revista Forbes. E o nome do livro é Bilionários. O que eles têm em comum, além de 9 zeros antes da vírgula. Ele conseguiu enxergar nas entrevistas que ele conseguiu realizar com os maiores bilionários que todos eles têm alguns comportamentos em comum. E um desses comportamentos que ele traz a informação no livro é realmente a ação social, a arte de você saber compartilhar as coisas, você pensar no próximo, pensar nas pessoas. Eu também tenho uma experiência muito bacana com isso, porque eu lembro, mais ou menos 3 anos atrás, não, tem 2 anos mais ou menos, quando eu estava prestes a lançar o meu livro, Conduta de um Jovem Extraordinário na Perspectiva de Deus, eu lembro que eu vi uma palestra do Anderson falando sobre a reserva, falando sobre esse assunto. Uhum. E, cara, eu peguei aquele princípio e apliquei, que eu achei muito interessante, porque a gente não ouve isso. A verdade é que as pessoas sempre querem ser abençoadas, querem ter os seus negócios explodindo, como o Anderson disse, mas pensar nas pessoas é um número muito menor. Então eu peguei e coloquei isso no meu coração. Falei, cara, cada livro que eu vender, 50% vai ser destinado ao reino, eu vou devolver de alguma forma, ajudando uma ação social, uma agência missionária. E eu não tinha nada, cara. Eu não tinha nada para o livro. Eu lembro que eu tinha um custo mais ou menos de R$10.000 ou mais. Ganhando um salário mínimo por mês, eu não conseguiria lançar aquele livro. E quando eu coloquei isso no meu coração, antes de lançar e antes de ter o recurso, eu lembro que um veio e me ajudou com a correção ortográfica, outro com a correção teológica, outro ofertou e eu consegui lançar o livro. Isso foi fenomenal para mim, cara. Porque o que acontece? O problema da maior parte dos empresários do Brasil, não só de empresário, mas independente de quem seja, as pessoas têm uma visão muito pessoal. Exato. Elas vão para a igreja, ou elas vão para um curso, elas vão para qualquer coisa. Elas querem resolver os seus problemas. E, cara, é muito fácil resolver os nossos problemas. Uma ideia que esse cara tem, ou um projeto que esse cara fecha, ele vai resolver o problema. O problema é que, enquanto nós queremos resolver só os nossos problemas, a gente fica num ciclo de eu resolvo um problema, crio um problema, resolvo um problema, crio um problema. Eu vivo numa esfera eterna de ciclos construídos e desconstruídos o tempo todo, porque eu estou pensando dentro da caixa. Exato. Quando eu começo a pensar fora da caixa, eu paro de olhar para os meus problemas pessoais e eu começo a ter empatia para com os problemas que há na sociedade. Quando eu olho o tamanho dos problemas que há na sociedade, eu começo a observar que o que eu tenho, o que eu ganho, é nada perto daquilo para resolver o problema do outro. Então eu começo a olhar para dentro de mim e falo, cara, se eu ganho R$10.000, eu não consigo resolver nenhum problema do meu vizinho. Como é que eu vou resolver o problema do meu bairro?
Como é que eu vou resolver o problema da minha cidade? Eu começo a aumentar a minha visão. Ou seja, eu abro mão de uma visão pessoal e eu adoto uma visão maior do que a minha. Quando eu adoto uma visão maior do que a minha, automaticamente eu começo a ter um motivo para acordar todos os dias e um porquê o meu faturamento precisa aumentar. Por que eu preciso sair desse caos? Porque eu troco a minha visão por uma visão eterna. Eu troco a minha visão, que é micro, por uma visão muito maior do que a minha. Quando eu começo a fazer esse processo na minha vida, boa parte desse caos, que eu falo caos, que a gente mesmo cria, os buracos que a gente mesmo entra, porque boa parte dos nossos problemas foi nós mesmos que criamos. Foi nós mesmos que desenhamos, cavamos o buraco e pulamos lá dentro. Por quê? Porque a gente tem uma visão micro de olhar para dentro da caixa. Quando eu começo a ter uma visão maior do que a minha, a nossa vida tende a ir para um outro level. Um outro level de não pensar em si próprio e de começar a pensar para fora. Porque aí as coisas mudam de figura. Por exemplo, a grande sacada no mundo business, para mim, foi justamente essa, cara. Eu me lembro de uma fase da minha vida onde eu estava basicamente quebrado. Cara. Eu morava num escritório de 20 metros quadrados no centro de Vitória. Mas não é ir trabalhar, não. Lá era a minha casa. O lá escritório era a casa? Era onde eu morava. Uau. É onde eu morava, 20 metros quadrados. Eu tomava banho na pia do banheiro. Literalmente isso. Eu tomava banho na pia do banheiro. Tinha um chuveiro em cima da pia. Eu tomava banho ali e minha comida eu fazia numa sanduicheira que ficava na mesa. Eu trabalhava, dormia, comia e tomava banho naquele lugar. A minha vida já tinha prosperado, eu já tinha crescido e eu, por tomar algumas decisões erradas, eu quebrei literalmente. Só que a minha visão sempre foi a minha visão. Até que eu coloquei no meu coração e falei assim, cara, eu não vou ser mais empresário, eu vou ser pastor, eu vou tomar conta de uma igreja. E eu cheguei justamente para o Tiago, que está aqui com a gente, e falei, cara, eu quero ser pastor. Ele comentou isso aqui, não? Falou? Falou. E essa frustração que te fez até duvidar Total. da sua missão. Total. Cheguei para o Tiago e falei, cara, eu quero ser pastor. O Tiago falou assim, cara, você não nasceu para ser pastor. Você é empresário. Eu falei, não, cara, mas eu quero levar o evangelho para as pessoas. Ele falou, faz isso através da sua empresa. Eu falei, raciocina comigo, como é que eu vou fazer algo para minha empresa se eu estou morando? É que às vezes a gente fala de caos, os caras acham que só eles estão no caos, que a gente nunca passou por um caos. Olha o embaraço. Eu estou num escritório morando dentro de um cubico, comendo numa sanduicheira, tomando banho na Bíblia. Como é que eu vou fazer alguma coisa para o reino? Como que eu vou fazer? Eu simplesmente proponho no meu coração. Olha o que a reserva fez e olha o que eu propus no meu coração. Falei, tudo que entrar aqui dentro da minha empresa, nos próximos dias, eu vou comprar de Bíblia. E eu vou doar para um departamento da minha igreja que atendia em presídios, Bíblias, presídios e hospitais, e eu vou comprar 100 Bíblias e essas Bíblias eu vou doar para que as pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Cada pessoa que ouvir do Evangelho e que uma pessoa dessa mudar de vida, eu estou cooperando com o reino. A minha empresa virou ponte, ou seja, pensa que a minha visão era sair do problema. E agora a minha visão está fora da caixa. Eu estou pensando no problema do outro. E mesmo estando dentro de um caos. Mesmo dentro do caos. O caso que aconteceu com Neemias. Eu estou no Estava caos. problema e ajudando outras pessoas a sair. Eu não espero minha vida melhorar para que eu comece a olhar para fora. Então, automaticamente, o que eu começo a fazer? Fechei um projetinho pequenininho, comprei 100 Bíblias e doei. Na outra semana, fechei um projeto de 20 mil reais, cara, por mês. Mesma coisa. Comprei de Bíblias, revista e doei.
E comecei sem resolver o meu problema pessoal. Eu comecei a focar na visão externa. Cara, 3 meses depois, fui chamado para um projeto fora do país. Cara, faturei em torno de 200 mil. Eu descobri que com 16 mil reais eu conseguiria abrir uma igreja no presídio. Então, naquele ano, foram mais de 16 igrejas abertas dentro de presídios. Que legal. 16 igrejas. Como é que você abre 16 igrejas dentro de um presídio, compra bíblias, revistas e continua morando dentro de um escritório de 20 metros quadrados? Mas aí, porque você entendeu a mordomia. Irmão, eu já sabia que o lugar que eu estava era só passagem. E eu sabia que aquilo que realmente queimava no meu coração, eu poderia fazer com o meu business. Cara, já são... Primeira coisa, aquele caos que eu vivi naqueles anos, nunca mais vivi na minha vida. Eu nunca mais soube o que é, eu nunca mais na minha vida soube o que é passar necessidade financeira. Uau. Ponto. Primeiro que a gente precisa lembrar que isso aqui, a gente está falando de finanças, ok? Ok. Dar, doar, semear, fazer. Financeiramente, nunca passei outras necessidades, porque aí você tem que resolver de outra forma. Mas financeira, nunca mais passei. Nesses anos para cá, foram algumas igrejas abertas, templos abertos. São missionários enviados para dentro do Oriente Médio. São projetos missionários que são feitos. São visões muito além das minhas visões. Quando eu saí de dentro da caixinha do meu caos e comecei a olhar o caos do meu próximo, eu vi que o meu caos era pequeno. E isso é totalmente uma mentalidade, Anderson, inversa. Porque é perceptível que na história dele, na história da reserva talvez também, eu não tenho muito conhecimento sobre ela, mas que as pessoas pensam, quando eu tiver, eu vou fazer. Exato. Quando, Senhor, me dá aquele contrato, me dá aquela proposta, realiza aquele sonho, que aí eu vou fazer. Mas uma característica que eu observo dessa explosão é que ela geralmente acontece no caos. Então você que está nos assistindo, esse é o momento certo, esse é o momento exato que você tem a oportunidade de ter a expansão, a explosão na sua vida financeira, espiritual, porque é no meio do caos que o milagre acontece. E aí também fala muito de entender, né, o que é a mordomia, que é cuidar daquilo que você está tendo. É cuidar daquilo que Deus te deu. Às vezes do pouco, Márcio. Sim. Do pouco. Porque quando se fala em cuidar no período da mordomia que você vai ter, é cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar dos seus negócios, pensando na perspectiva do que não é seu, que é de Deus, que você é apenas um mordomo, alguém que administra. Porque o que é o mordomo, né? E a gente vai olhar, é um servo, né? Um trabalhador mais importante na casa de um senhor, porque ele vai administrar. Confiança. Quer ver voltando para as escrituras, numa questão espiritual, Abraão tinha um mordomo. Abraão depositou tudo sobre os ombros de Eliezer. O seu filho vai casar. Ele fala assim, pega ouro, pega pedras preciosas, joias, e leva e acha uma esposa. Ele confiou o casamento do seu único filho, do seu filho amado, a um servo, a um mordomo. Isso é espetacular. E esse homem mostrou que ele tinha o quê? Responsabilidade. Esse homem mostrou que ele tinha zelo pelo que ele fazia. E isso é importante porque ele está com cuidado de uma família nas suas mãos. Então, é extremamente você entender aquilo que você está tendo e aproveitar essa oportunidade, porque através disso que Deus te deu, você muda a vida de pessoas. Uau! Isso meio que converge com a síndrome dos 10%.
que a gente vê que as pessoas, falando no âmbito espiritual, de que acredita que só os 10% é de Deus. Cara, a Jeová vai dizer que o ouro, a prata pertencem a ele. Tudo que na terra existe, os habitantes, tudo é dele, irmão. Sim. Então, quando a gente entende isso, é um formato diferente de se ver o mundo. Sim, eu costumo dizer que tudo que tem foi Deus que criou. O salmista ele vai relatar o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Quando a gente entende o propósito que nós estamos aqui, que é cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso ser uma pessoa melhor na perspectiva de Deus, cuidar dos nossos familiares, porque o relato de Paulo vai dizer o seguinte: aquele que não cuida do seu e da sua família é pior que o infiel e negou a fé. Exatamente. E cuidar dos seus negócios, da oportunidade que Deus está te dando para que você possa abençoar vidas. O seu exemplo aqui é espetacular. Você está aqui no Brasil, está enviando gente, né, para o outro lado do mundo, para que pessoas possam ser impactadas, porque você entendeu a mordomia. E é isso que nós precisamos entender. E quando a gente começa a exercitar, algo extraordinário acontece. Cara, Provérbios 19, 17 diz o seguinte: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Ó, Olha isso, cara. Quem dá aos pobres, empresta a Deus, o qual virá pagar com juros largamente vantajosos. Deus não fica devendo nada a ninguém. Nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Quer resolver seus problemas? Aprenda a cuidar do problema do outro. eu costumo Olha para dizer... os pobres, olha para as viúvas, olha para as pessoas que não têm com quem cuidar. Olha, meu irmão, eu desafio você que está em casa. Eu desafio você que está em casa a fazer 3 coisas aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Olha, você vai fazer 3 coisas e a 4ª, ela acontece. Se der errado na sua vida, você pode bater aqui na porta do escritório e me cobrar que eu te pago 4 vezes mais. Pode me cobrar, bate aqui e fala: cara, eu fiz o que você falou, não deu certo. Você pode me pagar. Traz todas as notinhas, prova e contraprova, que eu te dou 4 vezes mais. Primeira coisa que você tem que fazer: adote uma visão maior do que a sua. Não é para você, é para o outro. Você vai adotar uma visão de fazer algo para alguém. Não é seu, é para outra pessoa, é para uma instituição, é para uma casa. Não importa. Não é para você, é para a vida de outra pessoa que está num caos igual ao seu ou pior do que o seu. Você vai adotar essa visão, não vai falar nada para ninguém. Você vai adotar essa visão, ok? Eu vou dar um exemplo. A minha visão é ajudar uma casa que cuida de crianças abandonadas. O custo dessa visão, tá, durante 6 meses é de R$300 por mês para alimentar essas crianças. Então, você tem uma meta, ok? Que é quanto? 300. R$300 por mês. Quando você adota essa visão, primeira coisa aqui, você tem uma meta. Eu preciso, durante 6 meses, 300 vezes 600. Quanto é que dá aí? 3 vezes 6? 18. Né? 18. Então, eu preciso de R$1.800. Então, eu tenho uma visão, eu tenho uma meta e eu estou datando. Daqui 6 meses, eu quero ter quanto? R$1.800. R$1.800 para alimentar uma quantidade de criança durante 6 meses. Então, eu tenho uma visão, eu tenho uma meta e eu botei uma data. Quando eu tenho essas 3 coisas, eu gero uma motivação. É o porquê eu acordo de manhã cedo, é porque eu vou sair desse caos, é porque que eu quero ter minha vida transformada, é por isso, aí sim, esse cara pode ir até a Deus pedir fazer oração. Uau. Porque não é para ele. Senhor, me prospera porque eu quero cumprir essa visão. É para o teu reino. Só aqui está a sua palavra, o que está dizendo aqui. Então, se está escrito ali, eu posso cobrar. Verdade. Está escrito ali. Se ele falou que vai fazer, então eu não posso duvidar o que o Tiago Não é diz. uma oração vazia, sem propósito. E nem é pessoal. É para uma outra pessoa. Confia em mim os talentos
que eu vou multiplicar na vida de outras pessoas. Então, automaticamente, eu tenho uma visão maior do que a minha, que não tem nada a ver comigo, que o meu nome não vai estar no outdoor, que o meu nome... Não interessa. Eu estou fazendo, eu estou pensando fora da caixa. É uma visão, é uma meta, uma data e eu tenho uma motivação. Uau. Quando a primeira visão terminar, aprenda com a nossa ex-presidente do país, né? Presidenta Dilma. Dobre a meta. Leve essa meta. Coloque outra meta. Até você ter condição de fazer, até você ter condições de fazer coisas muito maiores pela sociedade. Muito além de você, muito além do seu alcance, muito além da sua cidade, muito além do seu país. Porque aí eu tenho certeza, como 1 mais 1 é 2, que você vai ter um grande investidor que vai investir em você e ele é o dono do ouro e da prata. E não tem como duvidar disso. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Isso é princípio. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas você serão acrescentadas. Isso é lei. Isso é lei. Se eu entendo esse princípio sobre os meus negócios, sobre a minha vida, sobre as coisas vai funcionar. É como você... Eu não lembro quem falou. Eu não sei se foi Tiago, mas... Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago, né? Pedis e não recebeis porque pedi mal. Ou seja, para desfrutardes em seus próprios. É para o cara. Exato. É para mim. Salomão é um exemplo. Para mim. Sabedoria. O nome de quem vai ser engrandecido? Yes. O seu? Então não peça para Deus, faça sozinho. Agora, é para as pessoas, é para a sociedade. Então, cara... E mais do que isso, antes, é você fazer em cima da perspectiva do que Jesus ensinou. Então vai dar certo. Jesus mandou olhar para os pobres, Jesus mandou olhar para os necessitados. A sua vida norteou para isso. Ajudar quem estava necessitado. Quando você faz isso, você faz o que Deus quer. E repito, se não der certo, cobre-me. Pode me cobrar, que eu te dou 4 vezes mais. Porque é infalível. Não é para mim. Não é para você. É para as pessoas. E é para fazer como a Bíblia fala. O que uma mão dá, a outra não tem que saber. Não tem que saber. Por quê? Porque se você dá esperando alguma coisa em troca, não é oferta, é negócio. Se eu estou dando alguma coisa esperando receber em troca, isso não é doação. Isso é investimento. Isso é business. O que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. A rede social não tem que saber, seus amigos não tem que saber, sua mãe não tem que saber. Ninguém tem que saber. Você faz e acabou. Porque você não está fazendo para você, é para as pessoas. Então, se você faz isso realmente com a intenção de abençoar e abençoar o próximo, você vai ter um dos maiores investidores investindo em você, que é Deus. Yes. Próxima aula é? Coisas que cabem a nós e coisas que cabem a Deus. Meu irmão, o negócio vai ficar estreito aqui, como diz nossos amigos pentecostais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e até a aula de amanhã. Valeu. Valeu.